Eu sou a Garota Estoica e hoje eu te convido para embarcar numa aventura comigo de se tornar um detetive igualzinho ao Sherlock Holmes. Mas não é qualquer detetive não. Esse detetive se empenha em encontrar, identificar, em desvendar os mistérios do imaturo emocional. E para que a gente possa juntos nessa aventura desvendar aquele que é o imaturo emocional, eu vou compartilhar com vocês exatamente nesse vídeo aqui 7 características de uma pessoa imatura emocionalmente. E é óbvio que de acordo com a visão estoica. Vamos lá? Característica número 1 do imaturo emocional. Age sempre por impulso, sem pensar. Segundo os estoicos, um dos presentes mais belos que nós, como seres humanos, ganhamos foi justamente a capacidade do raciocínio. Então, os estoicos defendem a ideia de que uma vida bem aproveitada é justamente essa vida que utiliza-se dessa capacidade para crescer internamente, para pensar cada vez mais de forma racional e benéfica para si mesmo e para todos aqueles que estão ao seu redor. Uma das formas mais eficazes de se desmascarar um imaturo emocional é de observá-lo ou de observar como ele reage às diferentes situações da vida, principalmente às situações mais desafiadoras. Na maioria dos casos, essa pessoa vai agir totalmente por impulso e de forma impensada, sendo até agressivo, não só verbalmente, mas também fisicamente com outras pessoas. Várias reflexões estoicas mostram pra gente que eles valorizam muito a gentileza, a capacidade de autorreflexão e de utilização e desenvolvimento da mente racional. Marco Aurélio, por exemplo, começa o seu livro Meditações, que na realidade nem era um livro e nem se chamava Meditações, mas isso é história para um outro vídeo. Ele começa Meditações justamente com agradecimentos. E dentre esses agradecimentos está o agradecimento que ele faz ao irmão dele, dizendo: agradeço ao meu irmão que me ensinou a ser direto sem ser agressivo e gentil sem ser exagerado e falso. Em suas meditações também, Marco Aurélio diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Sempre que te dominar a cólera ou a impaciência, lembra-te de que a vida humana é um instante. Em breve estaremos todos debaixo da terra. Saber que não são os atos alheios que nos afligem, mas a nossa opinião ao seu respeito. Então, suprime e aprende a mudar a opinião que destes atos fizeste e a tua cólera desaparecerá. Sêneca também deixa muito claro a importância de educarmos esses nossos instintos irracionais e de agirmos cada vez menos de forma impensada ou reativa, quando ele diz no livro sobre a brevidade da vida o seguinte, novamente vou ler para vocês: não consintas por mais tempo que seja escravo, nem que siga ainda arrastando-se como marionetes por instintos egoístas. Existe na nossa sociedade uma percepção distorcida que a pessoa que reflete, que analisa, que pondera é fria, calculista e falsa. E por outro lado, a pessoa que é malucona, doidona, que age por instinto, que age sem pensar, é muito mais sincera. A sugestão dos estoicos é que você tome muito cuidado ao observar o mundo dessa forma, porque pode ser que essa pessoa que é mais contida, mais respeitosa, toma mais cuidado com as suas palavras e não sai por aí gritando aos 4 cantos, que não se trata de uma pessoa na realidade fria, calculista e má, mas que se trata de uma pessoa que já começou a trabalhar em si mesma e que já chegou no nível em que ela consegue já agir de forma cada vez mais racional e mais reflexiva. Da mesma forma, pode ser que essa pessoa que talvez você acredita ser muito autêntica, sincerona, nada mais é do que uma pessoa que age constantemente por impulsos, simplesmente porque sofre de imaturidade emocional. Característica número 2 é o que eu chamo de
Gangorra emocional. Quem aí nunca brincou de gangorra quando era criança? Uma pessoa que tem essa característica imatura no sentido emocional, de viver em uma gangorra emocional, ela está constantemente em cima e embaixo, feliz e triste, alegre e devastada, ansiosa e calma. Um dia tá tudo bem, no dia seguinte ela tá péssima. Enfim, é uma constância de altos e baixos. Essa pessoa simplesmente não consegue manter uma calma, uma tranquilidade interior duradoura. Essa pessoa não consegue manter estabilidade nos seus sentimentos. Ela tá assim, ó, gangorra, lá em cima, lá embaixo, todo momento. E você vai dizer assim pra mim, mas Vanessa, pelo amor de Deus, tem dia que eu também acordo triste, tem dia que eu acordo cansada, tem dia que eu acordo, enfim, não é o meu dia. Às vezes eu tento lidar com uma situação e não sai muito bem como eu esperava, eu ainda sofro, então eu vivo nessa gangorra emocional. A gente precisa ter cuidado, né? Por quê? A gente precisa entender quais são as diferenças. É muito comum pra gente que já começou esse processo de autoconhecimento também, às vezes, se encontrar assim, meio perdido, meio pra baixão, meio cabisbaixo. É normal de vez em quando se sentir meio dessituado, meio, enfim, infeliz. Isso acontece, faz parte de ser humano, principalmente do ser humano que está ainda em período de conquistar a virtude. Mas perceba que isso acontece com você uma vez ou outra, mas não é uma constância. A pessoa a quem eu me refiro, que vive nessa gangorra emocional, ela vive, gente, constantemente em altos e baixos. É dia após dia. É literalmente, de manhã ela tá bem, à noite ela já não tá, ou hoje ela tá ótima, amanhã ela tá péssima. Isso é assim, constante. E por que isso acontece? Bom, segundo os estoicos, isso acontece porque a pessoa está a todo momento tentando controlar coisas que não pode controlar. Ela está tentando controlar o comportamento do outro, as coisas que vão acontecer com ela, como as outras pessoas vão se comportar. Enfim, ela está a todo momento sendo abalada por tudo que está fora dela. Ela ainda não percebeu que o mais importante é se preocupar e dedicar sua atenção em apenas as coisas que realmente podem ser controladas por ela. E por conta disso ela fica perdidona, sabe? Igual um peão rodando, malucona, ou igual uma gangorra de um lado para o outro, sem conseguir ter uma estabilidade. E para isso, Marco Aurélio nos aconselha da seguinte maneira: não permita que te arrastes os acidentes exteriores. Procura tempo livre para aprender algo bom e pare de girar como um peão. Com relação a essa gangorra emocional, o Epiteto vai nos dizer o seguinte: a tarefa principal na vida é simplesmente essa: identificar e separar os assuntos para que assim você possa claramente dizer a si mesmo quais são os externos e fora de seu controle e quais são aqueles que você tem escolha e que pode controlar. Onde então você encontra o que é bom ou ruim? Não nos eventos externos que são incontroláveis, mas em você mesmo e nas escolhas que você faz. Característica de um imaturo emocional de número 3. As suas emoções são constantemente escravizadas pelo outro. Aí você vai me dizer assim, Vanessa, como assim? Alguém pode escravizar as minhas emoções? A partir do momento que você dá a essa pessoa, mesmo que de forma inconsciente, a possibilidade de definir os teus sentimentos, automaticamente você está sim, sinto dizer, se tornando um escravo emocional. Você escraviza suas emoções para o outro quando você sempre está preocupado como ele vai te tratar, o que ele vai falar de você. E você vive constantemente atormentado com medo de que essa pessoa faça, fale ou te trate de alguma maneira que te cause alguma dor. E aí Epiteto vai trazer pra gente uma reflexão que, para variar, é um tapa na cara. Ele diz assim: é engraçado, né, que as pessoas ficariam pé da vida, não permitiriam que uma outra pessoa entregasse o corpo delas para uma terceira. Mas elas mesmas fazem isso com as questões mentais, com os seus pensamentos e até com as suas emoções, entregando para essas pessoas tudo isso
de forma que elas façam o que elas quiserem. O que Epiteto quer dizer pra gente é que toda vez que você colocar tua felicidade, tua tranquilidade interior, ou toda vez que você basear a tua fortaleza no outro, você sempre vai ser um infantil ou imaturo emocional. E toda vez que você jogar essa responsabilidade para dentro de si, que você trazer aqui, bater no peito e dizer: essa é a minha responsabilidade, sou eu que tenho que ser responsável por tudo isso. E aí vai ficar muito clara essa ideia que Epiteto tenta trazer pra gente, que é de que a gente precisa parar de depender ou de entregar as nossas emoções e pensamentos para tudo que está do lado de fora, que não depende da gente, e começar a trazer tudo isso para dentro, para o que depende. Olha só o que ele vai falar, presta atenção. Vai perguntar assim: é exclusivamente de escolha sua se você é promovido a um cargo superior no trabalho ou se você é convidado para uma festa qualquer? A resposta, óbvio, é não. A promoção depende também de outras pessoas tomarem decisão, e a festa, de repente, a pessoa não quer me convidar ou não pode me convidar, enfim, não. Então ele diz: portanto, caso não receba a promoção ou caso não seja convidado para essa festa, não se trata de uma desonra sua. Ele vai defender que a desonra só é realmente sua quando ela partiu de algo que estava sob seu controle. E aí ele diz: não preocupe-se em ser ninguém perante o outro, mas em ser alguém perante você mesmo e as áreas que você pode controlar. E Epiteto então diz também o seguinte: se você está tentado a olhar para fora para a aprovação, esteja ciente de que você está comprometendo a sua integridade. E se você precisar de uma testemunha, presta atenção, gente, seja a sua própria. Eita, Epiteto, hein? Característica de um imaturo emocional de número 4. Não sabe aproveitar as suas experiências negativas. Esse vai me dizer assim: Vanessa, mas como assim a gente aproveita as experiências negativas? Bem, depois que eu aprendi estoicismo e também outras filosofias de vida, eu comecei a perceber as experiências todas que a gente vive, incluindo as negativas, sempre como um elevador. Imagine que é um elevador mágico. E quando você vive uma experiência, você tem a condição ou a possibilidade de apertar os botões para cada uma dessas experiências. Quando você vive uma experiência negativa e você pensa assim: ai meu Deus, por que comigo? Eu não merecia, sou sofredor, isso é injusto, a vida é injusta, ó vidas, ó céu, ó azar. O que você está fazendo? Apertando nesse elevador mágico um botão para descer lá para o andar menos 500. E o que isso significa? Lá não tem luz, lá não tem ventilação fresca, não tem ar, lá não tem natureza, lá é escuro, é apertado, é debaixo da terra. Quando você utiliza essa mesma experiência negativa para se perguntar coisas como: o que eu posso levar de positivo disso? Como essa experiência me tornou em uma pessoa mais forte? O que é que eu fiz agora e não quero fazer de novo? Ou o que é que deixei de fazer e que posso fazer da próxima vez? Como essa experiência me serviu para me transformar em uma criatura melhor? Quando você faz isso, você está apertando nesse elevador mágico o botão para você subir. Você está utilizando disso para se elevar, para melhorar a tua vida. Então toda experiência que você passa é sempre uma experiência de elevador. E é a tua percepção, é o que você resolve fazer com essa experiência que vai te levar ou para cima ou para baixo. E quem aperta os botões desse elevador é você mesmo. Quando você age como uma vítima, culpando sempre o outro ou uma situação, você está tirando de você essa responsabilidade, que na realidade é sua. Então, tome responsabilidade aí dos botões do teu elevador e comece então a apertar sempre, quando você passa por uma experiência negativa, os botões para cima. O que aprendi, como melhorei, como posso me tornar uma pessoa melhor depois dessa experiência. Esquece, ó azar, ó céus, ó vida, o que farei agora? A quinta característica de um imaturo emocional é
o excesso de críticas ao mundo e ao outro. O que acontece é que porque essa pessoa ainda não conseguiu descobrir em si a sabedoria, a virtude, ela projeta aquilo que está dentro dela também no mundo e, obviamente, no outro. Se dentro dela ela não consegue perceber virtude, valores, coisas positivas, crescimento, comprometimento sincero em se melhorar, não só para você mesma, mas também para as pessoas que estão ao teu redor, como ela não consegue vivenciar nada disso, ela só consegue olhar para o mundo acreditando que isso não existe, que é falsidade, que é mentira. Então, ainda que precisemos ser espertos para identificar quando uma pessoa tenta utilizar de tudo isso para construir uma imagem que não é real, a gente também precisa tomar o cuidado de não olhar sempre para o mundo e para as pessoas com essa lente negativa, com essa lente negra, projetando nelas o que é dentro da gente, não acreditando que possa sim existir no mundo pessoas virtuosas, pessoas que estão sinceramente engajadas no caminho do autoconhecimento, do automelhoramento. O imaturo emocional vai sempre então julgar toda vez que ele vê uma pessoa um pouco mais generosa, um pouco mais gentil, uma pessoa um pouco mais preocupada com a melhora e elevação interior. Afinal de contas, ele acredita que não é possível que uma pessoa possa verdadeiramente ser assim. E com relação a isso, Epiteto também nos deixa uma reflexão. Veja só o que ele diz: não faça fofoca sobre as pessoas, culpando-as ou comparando-as. Tente influenciar seus amigos a falar de forma apropriada das outras pessoas através do seu próprio exemplo. Então o que ele está dizendo aqui pra gente é: comece a você olhar para o mundo com um olhar um pouco mais virtuoso, percebendo que existem sim coisas e pessoas boas, e pare de agir como os imaturos emocionais que estão sempre criticando, fofocando, ridicularizando os outros. E não diga para eles apenas que eles estão fazendo alguma coisa errada, mas mostre através dos teus próprios exemplos, não agindo da mesma forma como eles agem. Para quem já conhece um pouquinho de estoicismo, sabe que uma das características principais dos estoicos é justamente essa filosofia prática, aplicada, vivenciada. Uma das coisas que os estoicos enfatizam muito, que a gente pode deixar para o mundo, são os nossos exemplos, aquilo que a gente faz e coloca nas nossas próprias vidas. Afinal de contas, muito melhor do que uma palavra é um exemplo, é mostrar para a pessoa que eu faço aquilo que eu realmente acredito. Característica número 6, a razão suprema. Essa pessoa, gente, acredita de verdade que em todos os aspectos da vida ela tem razão, que a religião dela é a melhor do que todas, que a cultura dela é a mais correta, que a forma como ela observa o mundo é a forma mais correta possível de se observar o mundo. E aí sabe o que ela faz? Se revolta e acha errada qualquer e toda pessoa que vá em desencontro ou que pense de forma diferente dela. Pois então, se você é uma dessas pessoas que pensa que a tua religião é a melhor de todas e a única verdadeira, que pensa que só o livro que você gosta é bom, que só a forma que você enxerga o mundo é a melhor, toma cuidado, porque essa é sim grande característica de um imaturo emocional. Nietzsche, filósofo, compositor, poeta, crítico, que viveu durante o século XIX e exerceu uma profunda influência na história intelectual moderna, disse uma coisa que vem a caber muito aí nisso que a gente está dizendo. Ele disse o seguinte: e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam ouvir a música. Às vezes, pode ser que você julga tanto a forma como o outro se comporta ou enxerga a vida, simplesmente porque você não consegue ouvir a música que ele está dançando. E a sétima e última pra gente aqui, característica de uma pessoa imatura emocionalmente, é o fato de valorizar muito tudo aquilo que é pequenininho, assim, sabe? E desvalorizar tudo aquilo que realmente importa. Ou se preocupar excessivamente com tudo que está fora e se preocupar absolutamente nada com aquilo que está dentro. É como se elas se comportassem como uma criança, que você dá R$100 e diz assim: vai no mercado e compra coisas
importantes para você comer durante a semana. E essa criança volta só com pirulito e bala e chocolate. Ele pega tudo aquilo que ele tem e ele investe em alguma coisa que ele acredita que é o melhor, que é o mais importante, quando na realidade não vai trazer para ele os nutrientes, as vitaminas que ele precisa. A pessoa que dá sempre valor para o pequeno, para o externo, age da mesma forma, só que no aspecto da sua própria vida. Ela coloca muito valor naquilo que não tem nutrientes reais para o teu eu, que não a fortalece internamente, e ela despreza, ignora tudo aquilo que realmente a faria se tornar um gigante interior. Agora eu quero trazer para vocês um tapa na cara que Sêneca vai dar pra gente, com uma situação que ele utiliza, um exemplo que ele utiliza do tempo dele, muito típico do tempo dele, mas que serve muito para as nossas vidas atuais e principalmente para essa pessoa que é tão imatura emocionalmente por viver dando valor às coisas que não têm verdadeiro valor. Olha só o que Sêneca diz na obra dele sobre a brevidade da vida. Presta atenção. Ele diz assim: o quê? Você, ou tu, chamas ociosos os que passam muitas horas no cabeleireiro, aparando o que cresceu na noite anterior, discutindo a respeito de cada fio de cabelo, colocando em ordem as madeixas desarranjadas ou ajeitando sobre a testa as que estão falhas aqui e ali? Como ficam irados se o barbeiro foi um pouco negligente, crendo que estava a parar os cabelos de um verdadeiro homem. Como se enfurecem se algo de sua cabeleira foi cortado, se algo está fora de ordem, se tudo não cai em seus devidos cachos. Quem não se preocupa mais com a elegância de sua cabeça do que com a própria saúde? Quem não prefere ser bem penteado a ser honesto? As pessoas se preocupam muito com poucas coisas. Ai, a minha roupa não tá bem assim, isso não deu certo, não saiu do jeito que eu queria, e saem por aí dando toda a sua atenção a essas coisas, e às vezes, gente, desperdiçam todas as suas vidas dando atenção a essas coisas. E aí ele fala, né, uma provocação, ele diz: quem não prefere ser muito mais bem penteado do que honesto, né? Para que honestidade? O que importa é meu cabelo. Quem não se preocupa muito mais com a elegância da sua cabeça do que com a sua saúde, ou seja, com a saúde da sua cabeça, com a saúde mental. Agora você lembra que no comecinho aqui desse vídeo eu convidei você para embarcar numa jornada de Sherlock Holmes comigo para a gente identificar o imaturo emocional? Tá lembrado? Agora, uma coisa que eu não te falei é que tudo isso que a gente viu no vídeo, que essa identificação que a gente precisa fazer, o que esse detetive que a gente precisa ser para identificar ou desmascarar esse imaturo emocional, são todas ou devem todas ser utilizadas onde, gente? Onde, meu povo? Aqui, ó, na gente mesmo. Esse detetive que eu convido você a ser não é para olhar para o outro e julgar se ele está sendo imaturo emocionalmente. É óbvio que com o decorrer do tempo, quando você começa a se desenvolver, fica muito mais fácil para você perceber no outro também as imaturidades emocionais. Mas isso tudo é para que você perceba em você mesmo as imaturidades que você tem com relação às suas emoções. Então, o desafio fica aqui para você, a lição de casa que fica aqui para você, essa missão, essa aventura que eu quero que você embarque, não é a aventura de desvendar tudo isso no outro, mas em você mesmo, em perceber no seu dia a dia o que é que dessas características todas que a gente viu, você tem em você. Minha dica, é claro, para te ajudar, é assistir aos demais vídeos do canal. Nos vídeos aqui do canal, com os ensinamentos estoicos, a gente pode aprender coisas que podem nos ajudar a colocar de verdade nas nossas vidas muito mais maturidade emocional. Então fica para você a sugestão, caso ainda não tenha assistido, a assistir os demais vídeos sobre estoicismo aqui do canal, porque eu tenho certeza que vão te fortalecer muito emocionalmente e vão fazer com que você deixe cada vez mais de ser esse imaturo emocional.
E se você, assim como eu, gosta dos ensinamentos estoicos e quer continuar aprendendo mais sobre a arte de viver melhor através do estoicismo, eu te convido a seguir meu Instagram. Lá eu posto reflexões, frases e vídeos relacionados aos ensinamentos estoicos e também divido com vocês um pouquinho da vida de uma garota estoica morando na Irlanda. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, por favor, de clicar em gostei e inscreva-se no canal para aprender mais coisas incríveis sobre estoicismo. Um super beijo para você da Garota Estoica. Eu te vejo então no próximo vídeo.